Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma pequena polêmica dos fariseus, em que eles, de alguma maneira, queriam que Nosso Senhor tomasse um partido. Na homilia da manhã eu expliquei como que o ambiente no qual a cena se dá, que é o ambiente de discussão rabínica, havia, sobretudo, dois ensinos, duas escolas sobre esse assunto: a escola de Hillel, que era mais liberal e que dizia que o marido poderia repudiar a sua mulher até por queimar a comida, e uma escola um pouco mais conservadora, a escola do Rabino Shammai, que, ao contrário, dizia que era necessário haver um adultério, um pecado de natureza sexual, para que assim o marido repudiasse a sua esposa. Jesus não toma partido de nenhum dos dois lados, mas ele volta ao princípio. Ele diz: no princípio, Deus os fez homem e mulher. Esse é o primeiro dado que nós precisamos considerar de maneira bastante séria, porque atualmente não está tão simples assim dizer o que é homem e o que é mulher. Lamentavelmente, as ideologias anarquizaram muito o pensamento das pessoas. E, no entanto, a natureza continua sendo a natureza. Homem é homem e mulher é mulher. A segunda leitura nos fala disso, nos mostra a criação da mulher na linguagem poética da Escritura, retirada do lado de Adão. E aqui nós vemos o quanto essa dualidade entre homem e mulher é necessária para o equilíbrio da vida. O homem tem uma série de características próprias, psicológicas. A mulher tem, sob certo aspecto, o oposto no seu mundo psicológico. E o casamento precisa lidar com essa diferença, com essa discrepância. É necessário aprender a lidar com isso. E hoje nós temos um problema adicional. Por quê? A mentalidade moderna visa empoderar a mulher e tornar o homem cada vez mais inseguro, submisso. E aí nós chegamos a um resultado dramático de mulheres que não encontram homens de verdade para casar. O que elas encontram são uns meninos inseguros que não conseguem bancar psicológica e afetivamente a relação. E, ao mesmo tempo, quando os homens tentam tomar essa posição de liderança da relação, de cabeça, a mulher foi formada para não aceitar, para se insurgir, para se rebelar. E, como a natureza feminina, ela tem uma característica peculiar, que é sempre estar debaixo da cobertura de um homem, ou seja, a mulher, ela se sente necessitada da segurança de um homem que lhe dê respaldo, de um homem que lhe dê cobertura.
da infância para ser um banana, ele nem se aventura a ser outra coisa a não ser isso. Posição. E a mulher levar o peso da relação totalmente sobre os seus ombros, terminando por ficar emocionalmente exausta e muitas vezes tão ferida que se torna incapaz de cuidar e de ser cuidada própria. Esse é o quadro, mais ou menos, que nós temos diante dos nossos olhos e nossos dias. E assim como Jesus volta ao princípio, nós também temos que voltar ao princípio. Muitas vezes eu tenho precisado ensinar marido a ser marido e mulher a ser mulher, mas não é por culpa deles. Não é algo vergonhoso. É porque, lamentavelmente, a sociedade está criando gente de isopor. Então vejam, de um lado, o homem tem que colocar a sua virtude, a sua segurança, a sua fortaleza, a sua firmeza diante dos seus olhos. Tem que assumir a posição de cabeça. Não pode ser um menino carente que está o tempo todo em busca de uma mamãezinha compreensiva. Mas, por outro lado, se a mulher sempre dobra a aposta, então ela vai testando a fortaleza do homem, e joga, luta pelo poder, briga, vai para as cabeças, continuamente, o que vai acontecer é que ou se vai produzir violência, que é o que nós não gostamos e evitamos a todo custo que se produza, ou ele vai abdicar da posição que lhe é devida. Por que isso chegou a esse ponto? Isso chegou a esse ponto por culpa dos marxistas. Digamos a verdade sem tergiversação. Que enxergam todas as relações como relações de poder. E, portanto, a relação matrimonial também é enxergada como uma relação de poder. Como uma relação de domínio. Bom, não é muito difícil perceber se o casamento vira uma luta pelo poder, ele está no preâmbulo do inferno. Ninguém quer casar para ficar disputando a hegemonia com outra pessoa a vida inteira. Não é sobre isso. Por outro lado, hoje também existe uma excessiva idealização do casamento. Parece que um casamento perfeito é cheio de fofurices e cheio de sentimentalismo e de uma certa irresponsabilidade, de uma certa emotividade barata, mas que é invertebrada, que não se sustenta sobre os pés porque não tem virtude na sua base. Então, como as pessoas não alcançam aquele nível de idealização, falar que o casamento é uma porcaria, porque nós não somos tais quais os filmes românticos. Nós somos pessoas um pouco mais toscas, ou aquilo que lhe vale. Os dois caminhos vão dar em frustração. Qual é o caminho realista? O caminho da realidade. O caminho é o seguinte: o casamento não é coisa para criança. E aqui eu já começo dando um recado para quem é solteiro e que sente o peso dessa situação como se fosse um fardo insuportável. Não, meu querido, um fardo insuportável é você viver um matrimônio ruim, por precipitação, por ansiedade, por uma escolha irrefletida. Isto sim é um inferno.
estar solteiro e até ser solteiro, e eu digo ainda mais, a vocação ao celibato é uma coisa maravilhosa, que tem os seus problemas, que tem as suas cruzes, que tem as suas dificuldades, mas que não é o fim do mundo. Todavia, o casamento está longe de ser uma relação fácil. E os jovens precisam entender isso. É chapa quente. É difícil. Você precisa adquirir virtudes. Você tem que aprender a se domar, a se vencer a si mesmo. A não ser infantil. É necessário que você entenda a complementaridade. Você não está com um colega dentro de casa. A sua mulher é diferente de você, o seu marido é diferente de você. Cada um tem a sua individualidade. É importante respeitar o espaço do outro. Um pouco de solitude, um pouco de espaço às vezes faz bem, não é tão ruim assim para um casal. É preciso ter bom humor. Eu diria que o humor pesa tanto quanto o amor dentro do casamento.
Um casamento de gente muito chata, de gente que está o tempo todo implicando com tudo, está o tempo todo encontrando motivos de reclamar, porque tem gente que é meio chato por ofício, né? Gosta mesmo de reclamar, já acorda reclamando, nada pode estar bom. Sempre que você faz alguma coisa pelo outro, aí você precisa receber em troca uma espécie de ultra homenagem, ultra reconhecimento, e para valorizar o que você fez, você tem que dizer que aquilo foi difícil. Aí você começa com aquela dramatização. Isso é chato pra caramba. Ninguém merece. Então você precisa ser leve. Seja leve. Tenha um ambiente doméstico que é carregado de uma certa brincadeira, porque a gente nunca deixa de ser criança totalmente. De uma certa jocosidade, nós precisamos ser, enfim, nós precisamos ser amenos. É preciso fazer planos. Quais são os planos que você faz com o seu cônjuge? Casamento sem planos é um casamento um pouco estacionado. Nem que sejam planos assim, que vocês não vão realizar, não tem problema, mas pelo menos estão idealizando juntos. Estão construindo juntos algum horizonte, é necessário. Você é um cônjuge que dá apoio ao seu cônjuge ou é um cônjuge abutre? Que quando o cônjuge chega com as suas fraquezas, com um momento ruim, ao invés de você falar, não, vai dar tudo certo, vamos lá, nós estamos juntos, não se preocupe, nós vamos levar essa junto, você fica fazendo um contato. É isso aí mesmo. Saber se não consegue, se... Não, o áudio está captando de boa. É uma pessoa incapaz, aí vai menosprezando, vai menosprezando, vai menosprezando, vai menosprezando. Como é que você apoia o seu cônjuge? Há um apoio real? Um apoio que, de fato, o faz sentir-se seguro. Né? O homem, por exemplo, é uma coisa terrível passar por dificuldade econômica na família. Às vezes as mulheres não entendem isso. O homem que está com medo de perder um emprego, por exemplo. Um homem que está com as finanças desorganizadas, não sabe como lidar com isso. E está lá trabalhando muito para poder trazer dinheiro para casa, etc. E o que acontece? Às vezes a mulher não entende isso. E não percebe a necessidade de dar um apoio para esse homem. E dizer para ele, querido, tranquilo, se eu te mandar embora, a gente vai conseguir outro emprego. Fique em paz, nós estamos juntos, não se preocupe. Às vezes uma palavra como essa traz paz e serenidade no coração de um homem que uma mulher sequer imagina. Porque a responsabilidade financeira do lar, que muitas vezes cai sobre o homem, acaba sendo uma tortura. Às vezes Deus, Ele permite que nós passemos por reveses econômicos, por reveses profissionais, até para que a gente aprenda a depender mais dele. Está doente. Quem cuida é o outro. Quando um cônjuge está limitado, às vezes, por problemas psicológicos. Hoje nós temos um quadro de psicopatologias na sociedade muito grande.
pessoas que estão profundamente estressadas, estão mentalmente esgotadas, estão afetivamente, às vezes até destruídas por cobranças e pelo excesso de informações, por essa avalanche de coisas que caem sobre as nossas cabeças nos tempos modernos. E você precisa cuidar. Cuidar. Cuidar, às vezes, significa sacrificar um pouco. Às vezes, perder umas horas de sono. Às vezes, fazer mais aquilo que eu deveria. Eu tenho que cuidar. Como é triste quando um cônjuge não cuida do outro. Um cônjuge vive como se fossem dois solteiros dentro de uma casa, cada um por si, cada um cuida da sua própria vida. Não é correto. Tenham noites só suas. Não precisa fazer uma coisa extraordinária. Não precisa ir para Paris para passar uma noite. Você pode ficar em casa, nem que seja para assistir um filme, mas bota as crianças para dormir, fiquem vocês dois. Um momento de vocês. Se não um casal que não tem os seus momentos de intimidade, vai perdendo a liga. Meus queridos, é horrível ver como as pessoas vão se tornando frias, apáticas. Aí você vê aquela mulher ao lado de um homem que é fria, truculenta, arisca, um homem lá, bonachão, parece um frade gordo, totalmente incapaz de afeto. Um casal não pode perder a liga. Vocês precisam trocar carícias. Você precisa aprender a tocar no rosto da sua esposa. Você precisa aprender a tocar no seu marido. Vocês têm que ter química entre vocês. Isso se gera com momentos de intimidade. Não pode um casamento sem sal, sem açúcar, sem graça, com gosto de soro fisiológico. É necessário fazer com que o casamento seja cheio de vitalidade. E isso é uma construção que tem que partir dos dois. Eu acho lindo, por exemplo, quando eu vejo um casal de idosos que tem química. Você percebe entre os dois o jogo masculino e feminino acontecendo o tempo todo. A mulher se sente valorizada, ela se sente, por mais que seja idosa, o colágeno já tem ido embora, mas ela se sente bonita, ela se sente valorizada. O marido, por mais que ele esteja numa situação miserável, ele se sente um homem interessante, um homem valorizado. Isso é lindo, isso é bonito e tem que acontecer. Mas isso não acontece do nada. É uma fogueira que tem que ser alimentada diariamente com gravetos e com lenha um pouco mais consistente. Um casal não pode ser uma dupla de bonecos. Isso não é casal. Aprenda a surpreender. Mais uma vez, não é necessário trazer o Roberto Carlos para dentro de casa para fazer uma surpresa para sua mulher. Ou para o seu marido, enfim. Às vezes um bilhete é uma surpresa. Às vezes uma pétala de rosa é uma surpresa. Às vezes um café da manhã que ele não esperava é uma surpresa. Aprenda a surpreender. Quando você se entrega, e olha, me perdoem, há casais jovens que os dois se entregaram. Já não estudam mais um jeito de surpreender um ao outro, de se tornar interessante, de transformar aquilo numa espécie de brincadeira para ver quem é que consegue impressionar mais o outro. É importante isso.
Sem isso, você entra numa espécie de relaxo, e aí parece que ninguém mais é importante para ninguém. Parece que a tua mulher, a tua cunhada, a tua irmã, é tudo a mesma coisa, porque você não é capaz de tornar aquela pessoa especial. Valorize as pequenas coisas. Nós não temos ocasião de fazer grandes coisas. Às vezes, sabe, hoje as pessoas são muito tolas, porque elas colocam muita atenção naquilo que é secundário. Não adianta nada ter um corpinho malhado e um cérebro de barata. Não adianta nada ter uma carcaça bonita, mas um caráter de gelatina. Não adianta. Então pode ser que o teu esposo não seja o ator da novela das 8. A tua esposa não seja a modelo do comercial de cerveja. Pode ser. Geralmente não é, né? É verdade. Só que tem uma coisa. Essa pessoa do teu lado é aquela pessoa que é capaz de gestos muito eloquentes, ainda que pequenos, para estar com você. É a pessoa que resolveu, em primeiro lugar, te bancar, afetiva e emocionalmente para o resto da sua vida. É o teu companheiro, é a tua amiga, é aquela pessoa que já foi teu médico, já foi tua psicóloga, já foi a tua amante, já foi o teu parceiro, que é um confidente, alguém que te conhece como ninguém. Se você não sabe valorizar as pequenas coisas, você sempre vai ficar em busca de um homem ou de uma mulher inexistentes, em busca de um ideal que jamais vai acontecer. Ou seja, Jesus não quer apenas proibir o divórcio. Aliás, é importante dizê-lo, existem casamentos que fracassam e existem casamentos que nunca aconteceram. Hoje, mais do que nunca, a igreja tem de lidar pastoralmente com essas situações. De um casamento que não aconteceu, e você precisa fazer uma abordagem jurídica num tribunal eclesiástico para verificar a sua inexistência. Isso, lamentavelmente, acontece, isso existe. Mas nós poderíamos evitar que isso acontecesse se fôssemos mais maduros. Jesus não proíbe apenas o divórcio, Ele quer que você tenha um casamento feliz. Ele não apenas diz não ao divórcio, Ele quer que você entenda a alteridade, ou seja, que você não é idêntico ao seu cônjuge, mas que vocês, ao mesmo tempo, são uma só carne. Vamos pedir ao Senhor que conceda santidade aos matrimônios dos fiéis católicos. Santidade que se obtém através da oração, através dos sacramentos, e que precisa florescer numa vida alegre, cheia de paz, de bondade, de amor, de cordialidade, humor, paciência, gentileza, às vezes de virtudes tão pequenas que, quando faltam, a gente percebe toda a diferença. Um pouco antes da missa, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: Padre, agora terminaram as apurações das eleições e nós já sabemos o resultado aqui em casa. Minha mulher vai continuar mandando por mais 4 anos. Não sei se é assim. No entanto, que pelo menos seja
um regime no qual um escuta o outro, nem que a última palavra seja sempre sim, querida. Creio em Deus, Pai todo